Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre as mutações, beleza? Mas assim, não é qualquer tipo de mutação, não. Agora, o grupo que a gente vai falar são as aneuploidias. Lembrando que quando a gente trabalha com as mutações, tem um tipo de mutação que a gente determina ou a gente classifica como mutações cromossômicas. Dentro das mutações cromossômicas, que como o nome já está dizendo, são mutações que ocorrem nos cromossomos, claro, a gente vai ter dois grupos de mutações cromossômicas. A gente vai ter as mutações cromossômicas numéricas e a gente vai ter as mutações cromossômicas estruturais. As numéricas, como o nome já diz, você vai mexer na quantidade dos cromossomos. Você vai mexer na quantidade, número. Agora, quando a mutação cromossômica é determinada como estrutural, você esquece a quantidade e você olha a estrutura do cromossomo, beleza? Mas aí o que é que acontece? Como a gente vai estudar agora as aneuploidias, essas mutações classificadas como aneuploidias são mutações numéricas. Porque quando a gente estuda as mutações cromossômicas, as mutações cromossômicas numéricas, a gente vai classificar as numéricas em dois grupos, as aneuploidias e as euploidias. Pois então, agora, a gente vai falar só sobre as aneuploidias, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com as aneuploidias, você vai definir uma mutação como um tipo de aneuploidia quando você tiver pequenas alterações na quantidade dos cromossomos. Quando você mexer com pequenas quantidades de cromossomo, essa mutação é uma aneuploidia. E quando eu falo pequenas quantidades, é pequena mesmo. É assim, mais 1, mais 2, menos 1 ou menos 2. Admitindo que a gente vai trabalhar com a espécie humana, ou seja, que a gente vai trabalhar com a gente, lembrem que nas nossas células diploides, nós temos 46 cromossomos. Ou seja, a nossa carga genética máxima é 46 cromossomos. Então você tem que lembrar que na espécie humana, 46 cromossomos é a carga máxima. André, eu vou ter que lembrar de todas as espécies? Não. Se ele não cobrar de vocês a espécie humana, cobrar outro tipo de animal, cobrar um tipo de planta, aí ele vai ter que dizer qual é a carga máxima, beleza? Mas os seres humanos a gente vai ter que saber. Monstro, a gente vai ter que dar conta. Então são 46 cromossomos, beleza? Então quando um ser humano, ele é um paciente de uma aneuploidia, olha pra cá. As aneuploidias, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Você tem a nulissomia, a monossomia, a trissomia e a tetrassomia. Aí o que é que você vai precisar lembrar? Por exemplo, se o indivíduo for um paciente de uma nulissomia, pode ter certeza, tá? Que esse cara aqui, ele vai ser representado assim, 2N menos 2. Ou seja, ele vai nascer com 2 cromossomos a menos. Então, se ele vai nascer com 2 cromossomos a menos, se você sabe que o número normal é 46, com 2 a menos,
você vai ter 44 cromossomos. Nós vamos ter 44 cromossomos. 2 a menos, 44. Beleza? E qual é a ideia, Andrei? Um paciente de uma nulissomia, ele vai ter o quê? Já vou adiantando, tá? Na grande maioria das vezes, se a pessoa nascer com 2 cromossomos a menos, geralmente a pessoa não sobrevive. Ou seja, isso é um tipo de mutação que na maioria das vezes é uma mutação fatal, tá? Nem aquelas deficiências morfológicas tão faladas que a gente pode encontrar aí no Google, é só digitar o nome da síndrome que aparece uma tonelada de fotos, tá? A gente vai ter, geralmente nas nulissomias o paciente morre, beleza? Agora, nulissomia, 2 cromossomos a menos, não pode esquecer dessas definições, porque é isso que as provas vão cobrar, tranquilo? Depois eu vou ter assim, uma monossomia, Andrei, o nome já está dizendo, monossomia. Monossomia, o cara vai nascer com 1 a menos, então é 2N menos 1. É 2N menos 1. Se o 2N da espécie humana, se a carga máxima é 46, então significa que esse paciente aqui, ó, ele vai nascer com 45 cromossomos. Ele vai nascer com 45 cromossomos, ou seja, 1 a menos, monossomia. Aí você pode dizer assim, André, mas por que esse nome mono? É porque assim, vocês têm que lembrar que, claro, eu acabei de dizer a vocês que a carga genética máxima da espécie humana é de 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos, nas nossas células, eles vão se organizar em 23 pares. Se eu tenho 46, eu vou ter 23 pares. É tanto que quando se faz um exame chamado de cariograma, ou cariótipo, ou cariotipo, que nada mais é do que uma fotografia de todos os cromossomos de uma célula, essa fotografia, os cromossomos vão aparecer em pares. Par 1, par 2, par 3. Como nós temos 46 cromossomos, então vão aparecer 23 pares. Quando o paciente é um paciente de uma monossomia, em algum dos 23 pares, você não vai ter um par. Se está faltando um cromossomo, você só vai ter um cromossomo. Por isso que é chamado de monossomia. Aí você pode dizer assim, Andrei, dá um exemplo, uma síndrome que acontece nas mulheres. Ei, geneticamente falando, a síndrome de Turner, ou Turner, tá? Que é uma síndrome em que a mulher, ela vai nascer assim, ó, X e 0, lá no par sexual. É tanto que a gente diz que isso é uma monossomia sexual. Sabe por quê? Você tem que lembrar que os cromossomos do nosso corpo, eles são divididos em 2 grupos. Os autossômicos, que são aqueles estruturais, e os cromossomos sexuais, que são aqueles que determinam as características genéticas do sexo. Então, quando eu digo para vocês que os 46 cromossomos são divididos em 23 pares, dos 23 pares, monstrinho, só vai ter um par sexual. Que, geneticamente falando, se é mulher, é X e X. Sendo que, de vez dessa mulher nascer, geneticamente falando, X e X, ela vai nascer X e 0. Ou seja, ela nasce com um cromossomo sexual a menos. Então, a gente diz que isso é uma monossomia sexual. Cuidado, tá? Andrei, só existe essa? Não. Mas esse é o exemplo clássico das provas. É o exemplo clássico dos vestibulares, tá? Cuidado com isso. Depois eu tenho a trissomia. Trissomia 3. Sabe por quê? Aqui, o cara não vai nascer com cromossomo a menos. O cara vai nascer com cromossomo a mais. Aqui, ó, vai nascer assim, 2N mais 1. De vez de você nascer com 1 a menos, como a monossomia, você vai nascer com 1 a mais. Então, de vez do cara ter 46 cromossomos, esse cara aqui, ó, ele vai ter 47 cromossomos. Ele vai ter 47 cromossomos. Que ele tem 1 a mais. Aí, assim, dependendo aonde você tem esse cromossomo a mais, dependendo de qual par, não vai ser um par, agora vai ser um trio, porque vai ter um a mais,
Por isso que o nome é trissomia, porque você forma um trio, aí você muda a síndrome. Você muda a doença. Por exemplo, quais são os clássicos que geralmente eles cobram para vocês? Olha para cá. Eu tenho a síndrome de Down, que particularmente eu acho que é a mais aceita pela sociedade hoje, ela é totalmente incluída, sem problema nenhum, tá? Agora vocês vão ter que saber para os vestibulares que a síndrome de Down é uma trissomia no par 21. De vez de você ter lá no cariograma do cara um par 21, vai ter um trio. Aí isso aí, o paciente nasce com Down, beleza? Depois eu tenho a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma trissomia no par 18. De vez de você ter 2 cromossomos no número 18, você vai ter 3. É um trio. De vez de ser um par 18, vai ser um trio. Tá? É tanto que vocês encontram por aí nas redes sociais esses pacientes de Edwards como T18. Trissomia do par 18. T18, tá? Como T21 é Down. Beleza? Depois eu tenho a síndrome de Patal, que eu já vou adiantando. É uma das síndromes que dá mais problemas morfológicos, assim, problemas de formação muito graves. Depois vocês podem ir no Google botar síndrome de Patal, que vai aparecer uma tonelada de fotos aí pra vocês. Agora só botem se vocês aguentarem, tá? Vocês vão ver que a deficiência morfológica é muito grande. E assim, Patal é uma trissomia no 13. Patal é uma trissomia no 13. De vez de você ter um par, você vai ter um trio. De vez de você ter um par, um 13, você vai ter um trio 13, tá? É por isso que tem um a mais. Klinefelter. Olha, Klinefelter é uma trissomia sexual que atinge geneticamente os homens. Porque, assim, o homem, geneticamente falando, lá no seu par sexual, se a mulher é X e X, o homem é X e Y, geneticamente falando. Agora, se o homem apresentar Klinefelter, ele não vai ser X e Y. Ele vai ser assim, ó. X, X, Y. É por isso que a gente diz que Klinefelter é uma trissomia sexual do homem. De vez de um homem ter XY no par sexual, ele vai ter um trio. X, X e Y. Beleza? E o último exemplo também que aparece muito nas provas de trissomia, eu disse a vocês que geralmente as trissomias são as mais cobradas, ó, é a trissomia do triplo X. Aí veja, isso aí é fácil, tá? X é um cromossomo sexual. Triplo X é uma doença, é uma trissomia sexual das mulheres. De vez da mulher geneticamente falando ser X e X, ó o nome da síndrome, triplo X. A mulher vai ser assim, ó, X, X, X. Ou seja, é a síndrome do triplo X, tá? Tem gente que chama de que é a super mulher. Beleza? Tranquilo? E por último, ó, eu vou ter as tetrassomias. Ora, se a trissomia é 2N mais 1, a tetrassomia, ó, ela é 2N mais 2. Ou seja, de vez de você ter um par, vai ter um quarteto. De vez de você só ter um cromossomo a mais, você vai ter 2 cromossomos a mais, tá? Que aí são síndromes mais raras. E uma síndrome muito rara, que é considerada uma tetrassomia, é a síndrome do mosaico de Pallister. Beleza? Tranquilo? Ah, e um detalhe. Se você nasce com uma tetrassomia, aqui você vai ter 48 cromossomos. Aqui nós vamos ter 48 cromossomos. Tranquilo? Então, olhe, se vocês forem cobrados em algumas provas, e cai muito, tá? As mutações cromossômicas numéricas classificadas como aneuploidias, ei, é só tu prestar atenção aqui, é só tu copiar isso aqui que tu não erra mais isso em vestibular nenhum, tá? Bora, tira um print aí, copia o quadro do tubarão, beleza? Porque com isso a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? E já vou adiantando. Tu gostou? Te ajudou? Então agora é a hora de eu pedir, tá? Ajuda o Tutuba, se inscreve no canal. Ah, mas eu já sou inscrito, tubarão. Então assim, tu vai me ajudar de novo. Tu vai pegar essa aula, tu vai pegar esse canal, vai pegar essa playlist e vai soltar no grupo dos amigos. Eu sei que tu tem um monte de grupos aí. Eu sei que tu pode espalhar isso pra muita gente. Sabe por quê? Quanto mais gente chega no Cardume, mais forte ele fica. Quanto mais gente você traz pro Cardume, você fortalece o projeto. E você fortalecendo o projeto, eu vou conseguir gravar mais aulas
para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Não esquece de deixar um comentário aqui dando moral pro Tutuba, tá? Ó, beijo no coração, valeu!